Olá, está começando o Religar Conhecimento e Religião. Como tem sido a presença de pentecostais na Terra Santa? Qual a relação entre pentecostalismo e sionismo cristão? No Religar de hoje eu recebo o Wallace Góes. Ele é filósofo, teólogo e mestre em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Oi, Wallace, bem-vindo ao Religar. Olá, Flávio, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite e espero que o encontro de hoje seja bastante produtivo para nós. Certamente. E você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? Procure por Religar Conhecimento e Religião, se inscreva no nosso canal e compartilhe o Religar nas suas redes sociais. E nós estamos também no formato podcast, você pode procurar pelo desenvolvedor, como por exemplo o Spotify, para ouvir e acompanhar o Religar de qualquer lugar. Wallace, o fenômeno do pentecostalismo, que começa ali no início do século XX, na Rua Azusa, desde essa época nós já podemos falar na presença do pentecostalismo na Terra Santa? Ou de igrejas pentecostais na Terra Santa? Sim, inclusive o movimento pentecostal é um movimento com uma característica missionária bastante marcante e uma participação feminina quase sem precedentes, né? Então, desde a época dos primeiros momentos da missão pentecostal em Azusa, havia uma perspectiva de expansão pelo mundo, de alcançar as regiões inalcançadas, alguma perspectiva também de cumprimento das escrituras, e nesse sentido, a pregação do evangelho a todo mundo e também ajudar, digamos assim, o fluxo da história que Deus está construindo a cumprir o seu propósito, inclusive em Jerusalém, inclusive em Israel, porque havia uma perspectiva teológica, doutrinária, de que os acontecimentos em Israel, na Terra Santa, na Palestina, têm relação com o cumprimento das Escrituras, portanto, com a volta de Cristo. Então, está ali no bojo, no centro da pregação pentecostal, essa preocupação com a volta de Cristo. Você falava ainda há pouco que a presença das mulheres foi muito significativa no início desse movimento. Também nessa missão em relação à Terra Santa? Exatamente. Eu mencionaria a irmã Lucy Lederman, que ela teve uma experiência pentecostal nos moldes do pentecostalismo, ou seja, ela falava em línguas, tinha visões, e ela se sentiu chamada a atuar nessa missão, e ela foi enviada para a Palestina, que na época ainda não havia sido criado o Estado de Israel, que seria criado em 1948, e ela começa ali uma pregação. E fora ela, outras mulheres também são enviadas para esse momento, assim como alguns homens, mas se destaca bastante, não só no pentecostalismo, mas em outras tradições, por exemplo, os Quakers e outros movimentos que enviam missionários para a região da Palestina, uma presença muito forte de mulheres, principalmente nos momentos iniciais. Acho isso bastante curioso. Quais são as denominações pentecostais que têm assim, uma presença destacada na região ali, Palestina, Israel? De fato, como a gente estava conversando, né, a presença cristã no território palestino e em Israel é bastante tímida por uma série de razões. Quando eu fiz a pesquisa, eu tinha acabado de retornar de um período de passagem por lá, participando de um programa ecumênico, e na minha avaliação havia duas principais denominações pentecostais que tinham assim pequenas igrejas com intenções de expansão e tal, mas eram representadas pela Igreja Universal e pela Congregação Cristã no Brasil. Então nós teríamos aí uma representante da Teologia da Prosperidade e uma representante do pentecostalismo clássico, ambas com uma perspectiva de acolher pessoas que já moravam lá, em geral imigrantes brasileiros, mas também com a perspectiva de levar o evangelho para judeus, porque eles acreditavam que, como na época de Cristo, os judeus ainda hoje rejeitam de alguma forma a pregação de Jesus. Então, eles se viam nessa perspectiva de cumprir essa missão. Você disse que ficou um tempo lá. Quanto tempo você ficou?
Eu participei de um programa chamado Programa de Aconselhamento Ecumênico na Palestina e Israel, de acompanhamento, disse aconselhamento, acompanhamento ecumênico na Palestina e Israel, que é mantido pelo Conselho Mundial de Igrejas, envia voluntários para passar um período de 3 meses lá. Eu fui em 2015, assim que eu cheguei em casa da defesa do mestrado, eu pesquisei pentecostalismo, assim que eu cheguei em casa, eu recebi o e-mail dizendo que você foi aprovado para esse projeto, enfim, para esse programa, e Legal. foi uma perspectiva de juntar essa coisa da pesquisa, de conhecer o movimento e também de observar como a religião, como o cristianismo está acontecendo na Terra Santa. Sim. Você acompanhou de perto, então, sobre esse tema, né, que a gente está conversando aqui. Wallace, qual que é a relação desse fenômeno do pentecostalismo, né, do movimento pentecostal, com o chamado sionismo cristão? Mas antes de você falar dessa relação, eu queria que você explicasse esses termos para nós, né? Primeiro, o que é sionismo? O sionismo é um movimento que eu diria político entre judeus, né? Ali por volta do século XVIII, XIX, começa a surgir as bases ideológicas, políticas desse movimento, que basicamente são iniciativas de retorno a uma terra prometida. Então, preferencialmente, essa terra prometida seria a Palestina, e os judeus no mundo passam a se organizar e criar formas de viabilizar esse projeto. Alguns nomes se destacam, como, por exemplo, Theodor Herzl, que viveu ali entre 1860 e 1904, mas ele era um movimento que não tinha necessariamente uma perspectiva religiosa, embora a religião judaica esteja ali de fundo, dando base para a moral, para a noção ética de civilização dos judeus, mas o sionismo incluía inclusive judeus ateus. Então, nesse sentido, a religião não tinha tanto peso na decisão. E a especificidade do sionismo cristão, qual é? Pois é, o sionismo cristão nos parece, às vezes, mais antigo do que o sionismo judaico. Eu vou explicar. É porque o cristianismo, em alguns momentos, os cristãos, em algum momento, tiveram a iniciativa de ler as escrituras de uma forma literal, daquilo que a gente chama de dispensacionalismo, que enxerga nas escrituras como se fossem períodos da história em que Deus tem determinados projetos para aquele período e que o período final, que nós estamos vivendo ou próximos de viver, teria acontecimentos muito específicos e literais com relação a Israel. Então, com esse olhar, alguns cristãos começaram a ter uma preocupação com o que estava acontecendo com Israel, na perspectiva de até mesmo ajudar Jesus Cristo cumprir o seu plano e voltar. Então, assume-se essa responsabilidade de um ponto de vista escatológico, né, de ponto de vista de que a sua participação vai interferir diretamente no plano que Deus tem, assim, vai ajudar Jesus Cristo a cumprir o seu propósito. Então, esse sionismo cristão leva muito a sério essa leitura bíblica literal, como, por exemplo, restabelecer Jerusalém como a capital, reconstruir o templo, tornar-se o centro do mundo novamente, e Jesus, a partir da Terra Santa, vai governar a Terra. Então, são perspectivas bastante literalistas que ajudaram esses cristãos, ou que inspiraram esses cristãos a se unirem politicamente, economicamente. Isso, claro, tem muito a ver também com as missões internacionais do cristianismo, para estabelecer uma agenda que favorecesse o desenvolvimento de Israel como nação, como Estado, e que tudo que acontece em Israel é visto como um cumprimento da profecia bíblica. Então, em resumo, seria algo nesse sentido. E o pentecostalismo, então, tem uma relação, né, com essa agenda. Exato. A Não, princípio não não é necessariamente. A princípio não é uma relação, digamos, tão política quanto foi do anglicanismo europeu, por exemplo. Mas nos Estados Unidos, por causa daquele chamado Destino Manifesto, né, aquela perspectiva de que
o povo eleito por Deus, no caso os Estados Unidos, seria responsável por conduzir um melhor destino para o mundo, um melhor rumo para a sociedade, e com isso levava o jeito americano de ser, né? Então essa mentalidade, essa ideologia norte-americana foi muito, combinou muito com os ideais sionistas. Os pentecostais, por sua leitura bastante também literalista por um certo ângulo, mas também nessa perspectiva de que o Espírito Santo lhes capacitaria para cumprir o projeto final de Deus no mundo. Eles se viram engajados nesse projeto de evangelização, nesse projeto de expansão do cristianismo, e evangelizar Israel, trazer os judeus para o cristianismo, seria parte do cumprimento dessas profecias e também uma exigência do que Deus queria fazer. Então, baseado nessa premissa, as primeiras missionárias e missionários são enviados para a Palestina e, curiosamente, o público que mais os ouvirá não são exatamente o que eles estão evangelizando, né? Eles vão para evangelizar os judeus, preferencialmente, mas parece que a comunidade islâmica está um pouco mais aberta à pregação pentecostal do que os judeus. Essa é uma boa questão para a gente retomar, não é para a gente aprofundar aqui. No Religário de hoje, eu converso com o Wallace Góes. Nós estamos conversando sobre sionismo cristão, a presença de pentecostais na Terra Santa. O Religário vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos já. Estamos de volta com o Religário, Conhecimento e Religião. Nós estamos conversando hoje sobre o sionismo cristão, a presença de pentecostais na Terra Santa, e o nosso convidado é filósofo, teólogo, cientista da religião, formado pela Universidade Metodista de São Paulo, né, onde você fez o mestrado, né, Wallace? E eu queria saber agora, Wallace, sobre essa questão da relação com o Islã e também com os outros cristãos e cristãs de origem árabe. Certo. Como eu adiantei um pouco no bloco anterior, né, havia uma simpatia, um filosemitismo, né, uma amizade, uma simpatia maior pelos chamados semitas judeus por parte dos pentecostais, que preferiram, por questões sociais, culturais, étnicas, assim, a visão de mundo, na verdade, favoreceu muito nessa preferência. E, por causa disso, a missão dos pentecostais se via mais no sentido de levar a Cristo aqueles que não tinham reconhecido Jesus como Messias quando Jesus veio pessoalmente à Terra. Então, seria um segundo momento de evangelização dessas pessoas. Por outro lado, já se tinha um retrato muito baseado naqueles estereótipos sobre os árabes, sobre os orientais, sobre serem exóticos, serem diferentes, serem isso ou aquilo, e inclusive isso continua muito presente na maneira que a gente avalia. A gente sempre fala de um Oriente estranho, né? O muçulmano é sempre associado ao terrorismo, a uma questão negativa, e nesse sentido se elabora... Tem essa redução, inclusive, né, em relação às pessoas do Islã, as pessoas muçulmanas. Mas ela acontece, eu entendo o que você está dizendo. Desculpa, eu não peguei a... Não, é quando você fala que existe uma associação do muçulmano com o terrorismo. Aí eu dizia que essa associação é muito ruim. Infelizmente, ela acontece, né? Exatamente. Sim. Continua acontecendo, né? Então, você imagina isso há 100 anos atrás. Sim. E nesse sentido, claro que por algum ato de misericórdia, de gentileza, os pentecostais e as pentecostais acabavam evangelizando também a comunidade árabe, porque no final todo mundo precisa de Jesus, né? Mas sempre com aquele pé atrás, assim, de eu prefiro mesmo evangelizar os judeus. Mas a resposta dos judeus era muito menor do que a resposta dos muçulmanos com relação à aceitação da fé cristã. Do ponto de vista cristão palestino, nós temos uma teologia
palestina da libertação. Como é que se dá a relação dessa teologia contextual com esse cristianismo de matiz pentecostal? Flávio, é muito louco você pensar que a região onde nasceu o cristianismo, onde Jesus deu seus primeiros passos, os 12 foram escolhidos, enfim, todo aquele cenário que a Bíblia relata, por onde Jesus passou, Jerusalém, Galileia, hoje tenha apenas 2% de cristãos. É bastante curioso, né? A grande maioria da população daquela região, né, que hoje compreende Israel e os territórios palestinos, é de primeiro judeus, depois muçulmanos, e apenas 2% deles são cristãos, e ali juntando todas as vertentes do cristianismo que estiverem presentes lá. Na sua maioria, cristãos ortodoxos, católicos, depois vem luteranos, anglicanos. Os pentecostais são uma minoria da minoria, quase difícil de contar. Mas o que acontece? O cristianismo na Palestina existe desde que o cristianismo existe. E a gente, às vezes, olha para o Oriente, como eu falei, com uma perspectiva preconceituosa. Então, a gente costuma achar que todo mundo que é árabe é muçulmano, todo mundo que é muçulmano é árabe, e são confusões muito comuns, né? Mas, por exemplo, o país mais populoso em número de muçulmanos é, na verdade, a Indonésia, que não é árabe de forma alguma. A Turquia também tem uma grande população de muçulmanos que não são árabes também. O próprio Irã é um país de origem persa, né? Então, o islamismo entra como uma religião, assim como brasileiros podem ser cristãos, né? Pessoas de outros países podem ser também muçulmanos. Apesar de que a língua árabe é muito preciosa para o islamismo, né? Por causa do Alcorão, mas nem todo mundo que fala árabe é muçulmano, e nem todo mundo que mora na Palestina é muçulmano também. Eles são palestinos, né? Mas eles são cristãos. E dentro dessa perspectiva vão se surgindo teologias próprias da região, inclusive uma teologia da libertação, que busca olhar, que busca resistir à ocupação, que busca resistir o colonialismo, o ocidentalismo imposto àquela região. Sim. Você falava que esse movimento pentecostal é a minoria numa minoria cristã. Não é? Quais são as dificuldades, não é, os desafios que o pentecostalismo, em particular, enfrenta nesse seu projeto de missão, né, de atuação ali na região da Terra Santa? Certo. As igrejas mais tradicionais, desde o catolicismo até o protestantismo mais recente, todos enfrentam dificuldades por conta de algumas questões próprias do Estado de Israel. Por exemplo, o número de cristãos em geral vem reduzindo de anos para cá. Então, as igrejas que são milenares, seculares, têm lá uma frequência mínima de cristãos, porque quando podem, eles mudam de localidade por conta das complexidades da ocupação. Da mesma forma, cristãos que venham de fora e queiram implantar novas igrejas também são barrados por uma série de dificuldades. A primeira delas é porque é expressamente proibido em Israel se pregar qualquer tipo de proselitismo, porque Israel pretende se manter como um país judeu, né, um Estado judeu, e, portanto, a pregação cristã é proibida. Inclusive, é proibido o casamento entre judeus e pessoas de outras religiões em Israel. Claro que se você vem casado de outro lugar, você pode reconhecer o seu casamento em Israel. Mas, a princípio, essa pregação, essa mudança de religião é completamente desencorajada no Estado de Israel. E as comunidades pentecostais que funcionam, que são comunidades mais novas, né, que não tem aqueles templos, aquelas catedrais que às vezes a gente vê na TV, na internet, precisam de lugares mais informais. Então, às vezes funciona num salão comercial e são funcionamentos muito restritos, geralmente para imigrantes ou na casa de famílias. Eles não podem dizer muito que são cristãos porque tem essa resistência. E, de fato, programas de televisão, por exemplo, que tenham a perspectiva de evangelização, como acontece muito no Brasil, são proibidos em Israel por causa dessa questão do proselitismo. Como é que essa agenda repercute aqui no Brasil, né? Essa relação do pentecostalismo com o sionismo cristão, como é que isso repercute nas igrejas
no Brasil, no campo político, no campo simbólico? Olha, eu acho que a dificuldade de implantar igrejas em Israel praticamente não afeta em nada a perspectiva sionista dos cristãos. Porque é como se eles desligassem uma chavinha e falassem assim, apesar dos judeus hoje rejeitarem a pregação, né, imaginando um cristão sionista falando isso, no futuro Jesus Cristo, quando voltar, vai dar um jeito de convencê-los de que, de fato, ele é o Messias, enfim. E, por outro lado, o simbolismo, essa conexão afetiva com as descrições que a Bíblia traz, por exemplo, dos candelabros, da arca, dos muros, do templo. Então, existe uma conexão bastante afetiva por causa da leitura bíblica e também por causa desse imaginário literalista de que Israel necessariamente precisa passar por determinados processos para garantir que o plano de Deus se cumpra. Então, é meio que uma coisa assim que o próprio plano de Deus pode estar em jogo se nós não apoiamos Israel. E aí você vai ter diversas associações, diversas campanhas, desde aquelas que falam assim, vamos orar pela paz em Israel e fazem um culto específico, aquelas que arrecadam dinheiro, que enviam voluntários. Inclusive, um dia eu estava num café da manhã em Jerusalém e um senhorzinho que gostava muito de conversar me perguntou assim, o que você está fazendo aqui? Aí ele logo foi falando o que ele estava fazendo lá. Ele fazia parte de uma organização que ajudava imigrantes, que ajudava judeus a migrarem para Israel, judeus de qualquer parte do mundo, porque a volta dos judeus para Israel é um dos aspectos bíblicos que sinalizam o fim dos tempos. Então, nesse sentido, ele se sentia ajudando diretamente. Tem outros que vão ajudar a plantar cedros no Líbano, porque uma passagem bíblica menciona que os cedros crescerão e coisas desse tipo que são levadas ao pé da letra e que traz um engajamento bastante profundo e bastante apaixonado, eu diria, por parte de grande parte dos cristãos, principalmente nos Estados Unidos. No Brasil, a gente começa a ver essa agenda crescer bastante com a presença do atual governo, mas ainda não tem a proporção que tem nos Estados Unidos. Aqui é uma coisa mais ideológica ainda, né? Nos Estados Unidos existem políticas econômicas, sociais voltadas para ajudas diretas a Israel, até pela presença dos judeus também dentro da política israelense, enfim, por toda a trajetória que a gente viu os judeus passando ao longo da história, existe de fato essa comoção mundial em torno de uma reparação histórica ao judaísmo, né? Mas aí ela acaba se misturando com diversas questões políticas, sociais e religiosas também. A gente vai ver em São Paulo um templo de Salomão construído para convidar de novo esse símbolo do sionismo, né? O símbolo do judaísmo. É como se você estivesse mergulhando novamente no mais profundo da fé do Antigo Testamento. A pergunta que eu faço, se você me permite, é onde ficam os símbolos cristãos, né? Onde fica, por exemplo, sei lá, o lava-pés, onde fica a cruz, onde fica o vende tudo que tem e dá aos pobres, que são imagens bastante cristãs, né? Mas, ao mesmo tempo, existe esse filosemitismo, essa paixão por tudo que diz respeito ao judaísmo, que chega a beirar, às vezes, uma descaracterização da fé cristã em alguns momentos. Muito bem. Wallace, parabéns pela sua pesquisa, pelo seu trabalho. Muito obrigado por você ter acolhido o nosso convite para participar aqui no Religário. O Religário é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para conhecer sobre as nossas atividades e cursos, você pode acessar a nossa página que está em pucminas.br/ppgcr. O Religário de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço muito cordial e até o próximo Religário Conhecimento e Religião.